Queridos, nós estamos nessa série, já na quarta mensagem dessa série. Senhor, transforma a minha atitude antes que seja tarde demais. Justamente como a gente já disse, o título tem origem nesse livro do James MacDon, que traz justamente para nós uma reflexão, e é o que nós estamos trabalhando ao longo dessa série, desses domingos, que é o fato de nós, apesar de sermos cristãos, de já termos tido um contato com o Evangelho, de já termos ouvido a palavra de Deus, ainda existem muitas coisas em nós que precisam ser tratadas e trabalhadas. Muitas pessoas que se rendem ao Evangelho, mas ainda não se deixaram tratar. E por causa disso, a consequência de uma pessoa que se aproxima de Deus, se aproxima do Evangelho, adentra uma igreja, mas ainda tem uma série de barreiras e uma série de coisas que precisam ser trabalhadas, a consequência lógica disso é que esta pessoa acaba colhendo, depois já de ter um contato com o Evangelho, frutos ruins na sua vida. E o grande questionamento é, essa pessoa não teve um encontro com Jesus? Essa pessoa já não se converteu? Essa pessoa já não está numa igreja, inserida numa igreja, mas ainda continua com esta vida e colhendo os frutos dessa vida? E aí a gente chamou para nos ajudar um pensamento do Albert Einstein, que faz todo sentido para nós e tem nos acompanhado nessa série. Não há nada que seja maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Não tem como nós vivermos do mesmo jeito, com os mesmos valores, tendo as mesmas atitudes, e esperar que magicamente, com um pozinho de pirlim-pim-pim, de alguma forma a nossa vida mude. Não funciona assim. E mudança de atitude, mudança de pensamento, e aí a gente define atitude nesses termos, como uma disposição mental, como uma postura, como um ponto de vista, como uma disposição interior, e uma maneira de enfrentar a vida e os problemas. Como nós definimos atitude dessa maneira? Se nós não mudarmos essas atitudes, a gente vai continuar colhendo os mesmos frutos. Agora, mudança de atitude nunca é fácil. A gente lá na primeira meditação lembrou disso, que quantos votos, quantas decisões nós tomamos na virada do ano, de que esse ano de 2015 nós mudaríamos tais atitudes, tais e tais hábitos, mas parece que não mudou nada. Quanta frustração a gente traz, porque mudança de atitude não é fácil. Principalmente que as atitudes, os valores, as disposições interiores do nosso coração, elas são construídas na vida inteira. A vida inteira nós estamos construindo isso. E aí não é simples assim, da noite para o dia, a gente ter necessariamente uma mudança de atitude. Mas cremos que pelo poder de Deus nós podemos mudar. Isso não é um estudo de autoajuda, também não é um estudo moralista que diz assim, ou legalista, que mudando isso ou aquilo outro, a sua vida vai ser uma maravilha e Deus vai gostar mais de você. Não. Nós estamos na caminhada cristã, entendendo que dia a dia nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo e pelo poder de Deus, na sua palavra, nós podemos ser transformados. Por isso, lembramos daquele salmo, não vou lembrar, o salmo veio à cabeça, se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçais o coração. Não endureça o seu coração. Se hoje você ouve a voz de Deus, deixe Deus falar com você e deixe Deus transformar suas atitudes, seus pensamentos, suas disposições. A nossa meditação, a nossa série gira em torno de um momento muito específico de Israel, que é a peregrinação do povo de Israel do Egito até a terra de Canaã. Todo esse percurso acontece em Números do capítulo 10 até o capítulo 14, e é justamente ali no nosso mapa, aquele trechinho que nós já demarcamos, quando eles saem aqui do Egito, atravessam o Mar Vermelho, saem de dentro do Egito através da poderosa mão de Deus que os livra, que os liberta, eles descem até o Monte Sinai. Aqui no Monte Sinai eles recebem as leis de Deus, e partindo do Sinai, eles andam em direção à cidade de Cades Barneia, que é justamente a entrada, a porta de entrada da terra, a qual Deus prometeu para ser terra deles, onde eles viveriam livres e não mais escravos. Só que durante esse percurso que a nossa setinha mostra muito bem, aconteceu algo terrível,
corriqueiro, reincidente, que foi um pecado chamado murmuração. Esse pecado chamado murmuração, infelizmente, acompanhou o povo de Deus ao longo do deserto, ao longo dessa trajetória. E foi justamente esse pecado chamado murmuração, e que a gente já viu lá que é uma onomatopeia, em que não sai necessariamente uma palavra, mas é aquela pessoa resmungona, que fica ali naquele sussurro, reclamando de tudo. Nós vimos que a murmuração, ela não é um pecado que possa resumir muito simploriamente, não. É um pecado que tem facetas, que tem ramificações, como a gente viu, que murmuração tem a ver com reclamação. O que é reclamação? É quando nós botamos defeito numa determinada circunstância, mas nós não fazemos nada, não cooperamos em nada para ajudar a melhorar qualquer coisa. É a reclamação pela reclamação. É sentar e ficar avaliando e reclamando de tudo. E esse povo, desde que sai do Egito, é marca registrada, reclamação. Nós vamos achar diversas delas ao longo de todo esse percurso do povo. A segunda faceta da murmuração é a cobiça. Quando eles desejaram comer carne, quando eles desejaram o que era errado para aquele momento, quando eles desejaram o que poderia ser certo, mas estava na hora errada, porque cobiça é desejar o errado, ou desejar o que é certo na hora errada, na quantidade errada. E aí quando a gente fala de cobiça, a gente pensa em dinheiro no nosso tempo, né? Também tem tudo a ver. A cobiça é você desejar um dinheiro errado, ou até desejar um dinheiro certo na hora errada ou na quantidade errada. E isso esteve dentro do coração do povo. Outra faceta da murmuração foi a crítica. E nós definimos no domingo passado a crítica como sendo o quê? Como sendo alguém que, percebendo um defeito, fixa nele e ignora todas as demais qualidades. É alguém que mira um defeito numa determinada pessoa, que foi a ocasião em que Miriam e Arão fixam em Moisés por ter se casado com aquela mulher etíope, e depois constrói todo um discurso hipócrita por detrás dizendo que era isso, mas era uma simples inveja, porque queriam também falar com Deus face a face como Moisés falava com Deus. Por causa disso, Miriam fica leprosa e a coisa pega para o lado deles, e Deus evidencia mais uma vez que a murmuração também, com essa face, que é a face da crítica, é abominável na presença dele. E hoje nós vamos para a quarta mensagem dessa série, que dentro da murmuração, uma outra face dela é a dúvida. A dúvida é mais uma face do pecado chamado murmuração. Lembrando que por causa da murmuração, essa geração toda morreu no deserto e não viu as bênçãos de Deus. Morreu no deserto e não entrou na terra prometida. E sempre que eu e você optarmos pela murmuração, sendo ela na reclamação, na crítica, na cobiça ou na dúvida, nós também estaremos em maus lençóis, num deserto seco, árido, sem vida, e numa situação em que, se nós não mudarmos, nós vamos perecer no deserto. Com a alma seca, com o coração seco, exaustos. Então nós precisamos tratar isso. Por isso o tema desta noite é: substitua a atitude da dúvida pela atitude da fé. E o primeiro lugar que nós vamos ver, substitua a atitude da dúvida, e eu vou convidar você a abrir nesse texto de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 8, e depois do 19 em diante eu vou ler, e peço que os irmãos acompanhem aí comigo. Diz assim: eis aqui a terra em que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Do 19 em diante diz: então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes.
Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e nos digam por que caminho devemos subir, e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se e subiram à região montanhosa, e espiaram a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nulo trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa, que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo, as cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos de Enaquins, dos Enaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor nosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus, nele vos levou como homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deverias acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho para onde havias de andar, e de dia na nuvem. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: desta maligna geração verá a boa... Aliás, nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e os seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes: por presa serão, e os vossos filhos que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e partir para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Queridos, uma definição para duvidar. Duvidar seria falta de confiança ou convicção de que Deus cumprirá suas promessas. E essa dúvida parte ou de pensar que Deus seja incapaz de fazer, ou pensar que Deus seja um mentiroso. Dúvida é não ter convicção, não ter fé de que Deus é capaz de cumprir suas promessas. Dúvida é uma atitude? É. Porque apesar da gente pensar que dúvida seria uma opinião, não, dúvida é uma atitude. Porque quem duvida está escolhendo a atitude de viver uma vida de incertezas. Uma vida em que ele não tem segurança em nada. Duvidar é escolher, é optar por uma vida de completa incerteza, ou uma vida em que a palavra seja: bem, não sei se Deus realmente é capaz de cumprir o que Ele prometeu. Essa história que nós temos diante dos nossos olhos é uma história muito curiosa. Eu gosto de lê-la sempre porque ela ensina muitas lições para nós. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que Deus promete ao povo de Israel, que está preso lá no Egito como escravos, de que Ele os libertaria e os conduziria até Canaã, uma terra boa, onde tudo que plantasse daria, uma terra onde eles pudessem criar os seus filhos e viver em paz, viver como uma nação e não mais como escravos. Nesse percurso todo que nós vimos, desde que eles saem ali do Egito, descendo para o Sinai, subindo até Cades Barneia, eles caminham reclamando da vida e murmurando, como a gente já viu. Mas chegando em Cades Barneia, foi como se eles chegassem na cidade limite. A partir daqui já é a terra que Deus prometeu. Chegamos até o ponto de encontro. E Deus, naquele lugar, disse ao povo: entrem, possuam a terra que eu dei para vocês. Pode ir, eu estou com vocês, não tenham medo.
Primeiro teste que Deus faz. Mas o povo duvida. O povo fica com medo de entrar na terra. Tanto fica com medo que eles vão até Moisés e dizem o seguinte: ô Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos escolher uns homens aqui entre nós, e vamos enviá-los para espiar essa terra, para ver se essa terra é assim mesmo, e por qual caminho nós vamos entrar por ela. Foi então que Deus autoriza Moisés, e Moisés escolhe de dentre todos de Israel 12 homens, 12 ótimos homens, bons homens, preparados, capazes de entrar em Canaã e ver a terra, para voltar trazendo um relatório. Eles voltam, depois de 40 dias, eles voltam para a presença do povo de Israel, para o acampamento, contando como é que era. E o relatório, a princípio, foi maravilhoso, porque olha, realmente Moisés, a terra que Deus falou que era boa, é boa mesmo, é terra maravilhosa. Veja só o cacho de uva que deu naquele lugar, Moisés, é terra boa demais. Mas dali a pouco o relatório já muda, ele inverte, vira uma chavinha, onde 10 dos 12 começa a pôr defeito, dizendo o seguinte: não, a terra é boa, mas os homens que lá estão são homens muito fortes, são homens realmente impossíveis de nós ganharmos deles na guerra. Nós somos meros escravos, éramos escravos até outro dia lá no Egito fazendo tijolo, e agora como é que nós vamos entrar nesse lugar, vencendo, lutando com espada? Não dá, Moisés. Outros 2 daqueles homens disseram: eia, para com esse papo, para com esse assunto, se Deus prometeu, Ele vai nos capacitar para entrar, porque foi Ele que falou. Simplesmente agrademos a Deus, vamos obedecer a Deus, e Ele certamente nos ajudará, Ele certamente nos abençoará nessa entrada, com certeza Ele estará conosco. Infelizmente o povo ouviu os 10 e não quis ouvir os 2, e diz que naquele acampamento, agora o relato lá de Números 14, vai dizer que naquela noite, quando os espias chegam e dão um relatório, naquela madrugada o povo não dorme, chorando, chorando, chorando e chorando. Mas o choro deles não é um choro de incentivo, um choro de quebrantamento, mas um choro de murmuração, um choro no qual eles diziam assim: Deus não deu conta de cuidar da gente, Deus não deu conta de cumprir as suas promessas, Deus não deu conta de nós, por isso nós vamos perecer. No dia seguinte, lá no acampamento, alguns se juntam até e fazem o quê? Um motim para levantar a turma de novo e voltarem para pedir para serem escravos de novo no Egito. Eles cuspiram em tudo que Deus prometeu. Eles ignoraram tudo que Deus fez até aquele momento. Agora, uma história toda dessa ensina princípios muito interessantes para nós. E um primeiro princípio que eu quero pensar com você é que Deus submete os seus filhos a testes regulares. Eu e você no lugar desse povo, você já pensou? Nós éramos escravos até o mês passado. Nós éramos escravos até poucos dias. E agora nós vamos entrar numa terra em que tem homens gigantes, muito maiores do que nós e fortes. Isso é um teste ou não é um teste? Isso é uma prova ou não é uma prova? Na qual nós olhamos para nós mesmos e dizemos: olha, realmente eu não tenho força para isso. Eu não dou conta de fazer isso. Deus realmente nos põe à prova em muitos momentos da nossa vida, em muitas situações. O nosso medo talvez nos faz até querer espiar também igual eles, e murmurar e duvidar. Esses espias vão lá, espiam, voltam, trazem o relatório e enchem o povo de medo, e colocam o povo diante de uma encruzilhada. Nós vamos confiar em Deus, ou nós vamos confiar de que, não sei, vai dar certo, a gente tem força, não tem força, como que isso vai funcionar? Por isso que a fé não é parte da vida, a fé é o todo da nossa vida. Por isso que o justo foi chamado para viver pela fé. Porque o balde só mostra que está cheio d'água quando alguém chuta ele, quando alguém esbarra no balde, e aí ele joga para fora do que ele está cheio. As provações da vida e as provas que Deus coloca diante de nós, e vez ou outra, ou talvez regularmente, Deus nos põe à prova, justamente para balançar o nosso balde e pôr para fora o que há dentro de nós. Se é a fé de que Ele cuida de nós e é capaz de nos sustentar e capaz de cumprir as suas próprias promessas, ou simplesmente não.
nós não temos, se nós não tivermos fé e confiança, certamente isso não vai cair para fora. Muito obrigado, voltou minha imagem lá. Do que é dúvida, vamos lá. Primeiro princípio a ser aprendido que nós acabamos de ver. E a minha pergunta para você é a seguinte: em quais testes Deus está te submetendo hoje? Você se sente também provado por Deus no momento atual, na situação em que você se encontra? Um segundo princípio que eu aprendo com essa história é que as circunstâncias são capazes de ampliar ou de diminuir a nossa confiança em Deus. Deus nos submete à prova, e essa prova é capaz ou de nos fortalecer ou de diminuir a nossa confiança. Nós vemos diante desse teste duas reações diferentes. 10 homens que trazem um relatório incrédulo e outros 2 homens que trazem um relatório cheio de confiança. E aí, para nós refletirmos quanto a isso, a minha pergunta para você é: as circunstâncias da sua vida têm ampliado ou diminuído a sua fé? Nós precisamos olhar para esse poema que faz muito sentido para nós. A dúvida vê os obstáculos, a fé o caminho. A dúvida vê a noite mais escura, a fé o caminho. A dúvida receia dar um passo, a fé voa alto. A dúvida questiona: quem crê? A fé responde: eu. Diante do obstáculo, nós temos a chance de enxergar o caminho. Diante da dificuldade, nós temos a chance de enxergar a oportunidade. Diante da dificuldade, nós temos a chance de dizer: eu creio. Pode aumentar e pode diminuir. A minha pergunta é: na sua vida, as suas provações têm te feito murmurar e perder a fé, ou te fazem crer ainda mais e confiar ainda mais em Deus? A outra lição que eu aprendo, o princípio, é que a dúvida possui muitos disfarces. A dúvida possui disfarce. Talvez você diga que isso não tem nada a ver comigo. Mas vejamos, a dúvida pode se transvestir de medo quando nós dizemos assim: acho que Deus não vai me proteger. A dúvida pode se vestir de ansiedade quando a gente fica olhando para o dia de amanhã, dizendo: ai, o que vem pela frente? Eu estou com medo do dia de amanhã, eu estou com medo do que vai acontecer. Quando a fé nos chama a dar graças pelo pão de hoje. A dúvida também se transveste de frustração e raiva quando a gente diz o seguinte: mas não foi isso que eu planejei, não era isso que eu queria, por que Deus deixou isso acontecer? A dúvida se transveste de retração quando a gente para e diz: eu já estou para desistir. Ou de amargura quando a gente chega ao fundo do poço, cheio de dúvida e de murmuração, dizendo: acho que Deus não me ama. A dúvida também, outro princípio, é que quando estamos cercados por quem duvida, não tem nada mais fácil do que duvidar. Quando nós temos pessoas ao nosso lado duvidando, isso é contagioso, é pior que gripe. Quando 10 homens falam para milhões de pessoas, esses milhões de pessoas são contagiadas por 10 pessimistas, por 10 duvidosos. Quando nós estamos ao lado de pessoas que gostam de nos colocar para baixo, de colocar minhocas na nossa cabeça, de questionar a nossa fé, nós corremos um sério risco de sermos pessoas duvidosas de Deus. E até mais, se nós fomos criados nesse meio, no meio de pessoas duvidosas, no meio de pessoas que não têm fé, nós também corremos um sério risco de sermos um adulto sem fé. E aí os pais precisam ficar alertas para criarem os seus filhos num ambiente onde Deus seja uma pessoa real, onde os pais façam questão de dizer que Deus proverá, Deus cuida de nós, meu filho, tenha calma, meu filho, vai dar tudo certo, para que o seu filho no futuro seja um homem como Josué e Calebe, que fazem os pessimistas e murmuradores se calarem, para dizer o seguinte: eia, subamos e possuamos, porque Deus nos prometeu, e Ele não é homem para que minta. Duvidar é até uma atitude passiva, muito mais fácil. Há uma frase que diz: a fé requer fazer algo, mas duvidar não é preciso fazer nada. Duvidar é mais fácil.
Pior, duvidar satisfaz até uma tendência que há dentro de nós, que a gente tem aquela tendência de dizer o seguinte: eu vou diminuir as expectativas para não ser frustrado, para não me frustrar. Isso é o papo de quem duvida, porque quem tem expectativa em Deus não tem que reduzir expectativas para não se frustrar. Quem esperando em Deus se frustra? Uma quinta lição, ou princípio, é que a jornada entre a dúvida e o desespero é curta. Quem duvida hoje, amanhã estará em desespero. Sabe por que eu te digo isso? Porque o povo naquele dia duvidou. Chorou a noite inteira duvidando. Acordou no outro dia, cheios de dúvida. E qual foi a primeira ideia que surgiu naquelas mentes desmioladas e duvidosas? Vamos voltar para o Egito. Mas, meus queridos, eles só chegaram onde chegaram porque eles tinham coluna de nuvem, porque eles tinham coluna de fogo os acompanhando, que era a presença de Deus. Eles só chegaram onde chegaram porque Deus os alimentava diariamente com maná. Eles iam comer o quê? Eles só beberam água porque Deus transformava a água amarga em água doce. Eles iam beber o quê? E passando o Mar Vermelho, o mesmo mar que matou o faraó e os seus exércitos, não mataria esse bando de rebeldes que agora já não estão mais com Deus e nem debaixo dos seus cuidados? Quando nós duvidamos de Deus, nós partimos para um lado tão desesperado, mas tão desesperado que a gente se perde ainda mais. Porque se nós formos duvidar de Deus, e se nós formos partir para um outro caminho onde Deus não está, o que será de nós? E aplicando para a nossa vida hoje, e especialmente para a questão hoje das pessoas que não creem em Jesus Cristo como seu Salvador, ainda mais. As pessoas hoje duvidam que Jesus é o Cristo, duvidam que Ele é o Salvador, que Ele um dia vai voltar para julgar. E essas pessoas que hoje duvidam, optam por uma vida que é nada menos do que desesperança geral. Buscam alegria, satisfação e um futuro medíocre na bebida, no sexo, nas drogas, no dinheiro, na posição, na formação, seja no que for. Isso é querer voltar para o Egito. Isso é querer pegar o caminho de volta sem a presença de Deus. Aquele que não tem fé no Cristo perecerá no deserto desta vida. Porque a própria palavra já nos ensina que quem crer em Jesus Cristo não será julgado, mas quem não crê já está julgado. Por isso eu quero que você reflita comigo. Sou uma pessoa duvidosa diante do que você está vivendo hoje. Você tem confiado em Deus ou desconfiado? Mas eu estou colhendo as consequências do meu relacionamento com Deus? Porque quem duvida de Deus, ainda que seja um cristão, o seu relacionamento é afetado diretamente, o seu relacionamento com Deus. Porque aquele que não crê que Deus cumprirá suas promessas, ou acha Deus impotente ou mentiroso. E por último, dessa reflexão, estou disposto a me arrepender? Porque é um pecado. Duvidar de Deus é um pecado. O texto de Deuteronômio que a gente leu vai dizer para nós que Deus se enfureceu com as palavras de murmuração daquele povo. Por isso, o meu convite é para que você substitua a dúvida pela atitude da fé. E aí, para a gente pensar em fé, eu convido você a abrir sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 3, e depois do 23 ao 29. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. 23 em diante diz: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão.
Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Quantas vezes repete a expressão pela fé? Pela fé eles fizeram isso. Pela fé eles conquistaram isso. Pela fé isso aconteceu. Pela fé isso se deu a acontecer. Pensar em fé, primeiro eu gosto de pensar o que não é fé. O que não é fé? Fé não é medo. Ter fé não é ter medo, como um avestruz que enfia a cabeça na terra, negando a realidade. Fé não é medo. Quem tem fé não se esconde dos problemas. Quem tem fé não nega a realidade das dificuldades. Mas, ter fé também não é sentimentalismo. Ter fé não significa que o tempo todo nós vamos estar cheios de alegria, cheios de força, rindo para tudo, diante das mais difíceis situações que nós enfrentamos. Não. Às vezes, mesmo tendo fé, nós estaremos em profunda tristeza. Não é uma coisa boba, de uma alegria e de um êxtase que não existe. Mas, fé não é misticismo, como se fosse um guru, como se fosse energia positiva, como se fosse, vamos lá, vamos usar um mantra, vamos começar a dizer que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, para que dê tudo certo. Fé não é místico, fé não é positivismo também, fé não é otimismo, fé também não é bobagem, porque tem gente que acha que ter fé é como se fosse um cara bobo que ignora a realidade e mais, que crê no vácuo, no nada. Não, fé não é isso. E a versão King James nos ajuda a entender um pouquinho o que é fé. Veja só o que Hebreus 1:1 da versão King James diz para nós. Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam e evidência das coisas que não veem. Duas palavrinhas vale a pena a gente destacar. Primeiro, ora, a fé é substância. Quando a gente pensa que fé é substância, já ajuda a gente a sair daquela imaginação de que fé é crer num nada. A gente já sai daquela ideia de que fé é crer numa coisa etérea, de uma coisa que não existe, de uma coisa assim muito, tão sublime, que não tem como nem a gente chegar de alguma maneira a visualizar. Há uma forma de visualizar. E eu vou usar um exemplo fácil. Quando você entra na internet e faz uma compra, imprime o boleto ou paga com cartão de crédito. Se você paga com boleto, você tem um recibo. Se você paga com cartão de crédito, chega uma fatura. E na fatura vem discriminado o que você acabou de comprar. O produto já chegou? Não. Mas você já tem uma garantia, você já tem algo palpável de que está chegando. E isso te faz ir todo dia na caixinha do correio, na grande expectativa de que está chegando. O que nós temos em mãos para poder crer nas promessas de Deus, na salvação de Cristo Jesus e no socorro diário dele na nossa vida? Nós não temos uma fatura, nós temos a Bíblia Sagrada. Nós temos algo escrito de Deus para nós, inspirado pelo Espírito Santo. Nós temos algo material para segurar, para ler, pela iluminação do Espírito, para guardar no coração, que nos faz ter certeza de que está chegando e de que Deus cumprirá todas as suas promessas. Agora, tem outra palavrinha que é evidência. E evidência me faz pensar em experiências anteriormente vividas. Evidência seria como que prova, não é? Uma evidência, uma prova. Então a fé seria evidência de coisas que você não vê, mas que evidência é essa? É evidência de que ano passado, lá naquele mês
que eu estava vivendo aquela realidade, que tudo aquilo estava acontecendo com a minha vida, Deus me socorreu, Deus me ajudou, Deus não me desamparou, Deus me amou quando eu ainda era um perdido, Ele me amou primeiro e assim por diante. E todas essas experiências que nós temos com Deus servem para nós hoje como evidência de que aquele Deus que fez continuará fazendo, de que aquele Deus que começou a boa obra em nós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, de que aquele mesmo Deus que enviou Jesus ao mundo é o mesmo Deus que vai trazê-lo novamente para encerrar essa história, e que dia a dia a promessa se cumpre dizendo, dos lábios de Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É diante disso que a gente pode afirmar com toda certeza e apropriar-se disso, do Salmo 91, que diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Por isso eu defino fé, eu não coloquei aqui, mas escute, que eu vou dizer para você qual a minha definição de fé. Fé é crer na palavra de Deus e agir de acordo com ela, não importa como eu me sinta, porque Deus promete um bom resultado. Por isso que fé não é ser bobo, fé não é negar a realidade, fé não é otimismo, fé é confiar numa pessoa, fé é confiar em um ser que não mente, fé é uma pessoa que se encarnou e viveu entre nós. Ter fé em Deus não é ter fé numa coisa qualquer, mas é ter fé naquele que veio e já provou por N vezes para nós que Ele não falha nunca. Não falha nunca. Agir de acordo com a nossa fé, queridos, é estar disposto a correr os riscos. Eu e você que somos cristãos, nós temos que correr o risco de ser cristão. Nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pela lógica simples humana. Os nossos olhos são olhos de fé. A gente crê que o invisível fez as coisas visíveis. Nós cremos que pela fé Deus criou todas as coisas. Nós cremos, como diz a palavra, que aquele que se achega a Deus tem que crer que Ele existe e que nós nos tornamos pessoas que vão receber de Deus presente da salvação, presente da sua companhia, presente do seu cuidado. O desafio de crer em Deus é olhar para o hoje, para o agora, e parar com essa ansiedade boba de olhar para o amanhã e o amanhã nem existe. O próprio Cristo em Mateus 6 fala contra a ansiedade. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, bendito seja Deus por isso. Eu louvo a Deus por não saber o que vai acontecer amanhã, senão hoje eu ficaria refém do que vai acontecer amanhã. Já pensou que coisa horrível saber o dia da sua morte, o dia, a hora da morte? Que coisa terrível seria, como é que a gente ia sonhar, como é que a gente ia planejar, como é que a gente ia ter expectativas, se a gente soubesse exatamente o dia e a hora. Bendito seja Deus que nós não sabemos, mas nós confiamos que Deus é aquele que nos guarda, aquele que cuida de nós. Crer no desafio da fé é andar inclusive em coerência com essa fé. É entender que o Deus que nos ama e cuida de nós nos chama a amar e cuidar dos outros. O Deus que faz tanto por nós nos chama a fazer tanto também por outros. E andar coerente com a nossa fé é ter grandes expectativas. Você tem grandes expectativas na sua vida? Você tem grandes expectativas do que Deus quer para você, como indivíduo, como comunidade, como cristão que está em missão no mundo? Você tem essa expectativa? Ou já morreu tudo, ou já acabou tudo? Ou vive empurrando a vida, vivendo de qualquer maneira? Nós precisamos olhar para esse texto de Hebreus 11, a galeria da fé, onde mostra Abraão, que mesmo sem saber para onde ia, foi Deus mostrando para ele. Mostra Sara, que era estéril e teve um filho na velhice, que mostra que pela fé Abraão foi aprovado entregando o filho Isaque para ser sacrificado, que mostra Moisés que pela fé preferiu não ser filha da filha de Faraó, mas preferiu servir a Deus com o seu povo. Pela fé Jericó caiu, pela fé Raabe, a prostituta, foi salva, pela fé tantas coisas aconteceram. Pela fé Jesus curou leprosos, Jesus curou o servo do oficial romano, Jesus curou aquele paralítico que desceu lá do telhado pelos seus amigos, e sempre ele dizia: que fé é essa? A tua fé te salvou, a tua fé. Mas nós temos uma contrapartida em Mateus 13, onde Jesus vai para Nazaré, que foi onde ele foi criado,
E lá Jesus opera poucos milagres, porque o povo de lá não acreditava nele. Onde Jesus chegou e as pessoas acreditavam nele, o consideravam, viam nele que ele era o Filho de Deus. Grandes coisas aconteceram, mas em Nazaré, onde Jesus cresceu, eles ficavam assim: mas esse não é o filho de José? Esse não é o filho da Maria? Nós não temos aqui entre nós seus irmãos? Ah, esse cara aí não é nada. E nesse lugar poucos milagres foram realizados. Na vida de muitos, poucas coisas acontecem. Porque nós estamos do mesmo jeito de Jesus? Ah, Jesus não dá conta. Não vai. Ele não é tão assim, não. Como edificar a minha fé e a sua fé, irmãos? Primeiro, pela palavra. Você quer melhorar a sua fé? Você se encontra como eu, reprovado? Eu me encontro reprovado nisso, viu? Sinceramente, olhando para a fé dos homens aqui da Galeria da Fé, onde a Bíblia diz até homens dos quais o mundo não era digno, eu chego a pensar, quem que eu sou nesse meio todo? Eu sou duvidoso às vezes. E como que eu posso melhorar isso? Como que eu posso crescer na fé? Através da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus pode ser resumida numa pessoa, que é Jesus Cristo. Você quer ser uma pessoa de fé? Você quer entrar na terra prometida por Deus, a Canaã celestial? Você quer ter o cuidado de Deus todos os dias na sua vida? Então ouça a palavra que Deus hoje fala com você e se renda aos pés de Jesus Cristo, se você não rendeu até hoje. E se entregue para Jesus Cristo, que você vai descobrir nele, não uma religião. Você não vai descobrir nele uma teoria. Você também não vai descobrir nele um livrinho de autoajuda para te ajudar nos seus momentos de problema, não. Você vai encontrar uma pessoa, você vai encontrar um ser que é divino e humano, que sabe o que você vive, que sabe quem você é, que viveu as suas lutas, que morreu por você, que se entregou na cruz para perdoar os seus pecados, para uma vez que, indigno que somos, nos fizesse pessoas dignas. A palavra fala dele, sobre ele, o Cristo. E esse Cristo, irmãos, uma vez que nós nos encontramos com ele, nós não andamos com ele. Nós passamos a fazer parte dele, porque nós passamos a fazer parte do seu povo, do seu corpo, da sua igreja. Você quer melhorar a sua fé? Se você já crê em Jesus, então comece a consolar os outros. Também a fé vem pelo compartilhar e pela comunhão. Muitas pessoas naufragam na fé, porque estão do lado só de pessoas pessimistas, estão só do lado de pessoas que não acreditam, que não têm fé em nada, que não crê que Deus existe ou que tenha poder. Então esteja em comunhão com os irmãos. E você que já está em comunhão, console outros, porque é tão maravilhoso quando você... Eu estou falando de fé para vocês aqui hoje, sabe o que está acontecendo na minha vida? Eu estou sendo renovado da minha fé. E quando você tem a oportunidade de falar da sua fé, do amor de Deus, do cuidado de Deus para outra pessoa, o que acontece é que Deus reaviva no seu coração, porque quando você diz, creia em Jesus, Ele tem poder, automaticamente essa palavra que você fala para a pessoa, não tem como ela não ecoar dentro de você. Isso edifica, isso fortalece. O problema é que ninguém está nem aí com a vida do outro, ninguém quer consolar ninguém, ninguém quer ajudar ninguém, e nós estamos nos isolando de uma maneira que nós estamos consumidos pelo individualismo, pelas dúvidas, pela fraqueza, pela frieza. Quando nós consolamos outros, por Deus nós somos consolados. E também, queridos, nós fortalecemos a nossa vida quando nós estamos em missão. Quando nós estamos trabalhando para Deus. Eu tenho falado isso muito esses dias na igreja, e eu quero continuar falando. E eu quero muito que a igreja de Santa Cruz das Palmeiras nasça do jeito certo. Nasça entendendo que nós somos sacerdócio real. Nasça entendendo que nós somos os pastores desta cidade. E uma vez quando nós estamos na missão, proclamando Jesus Cristo para as pessoas, vivendo Jesus de forma prática, nós somos desafiados todos os dias a crer mais em Deus, a confiar mais em Deus. E tem um episódio interessante
pastor John Stott, certa vez pregando, no meio da sua mensagem, ele foi interrompido por um pastor. Ele estava falando justamente sobre fé, e ele foi interrompido por um pastor dizendo: reverendo, eu estou vivendo um momento muito bom na minha vida, eu não estou passando por nenhum problema, a minha igreja vai bem, a igreja que eu pastorei está bem, financeiramente, de saúde, eu não tenho problema nenhum. Assim, eu vi essa mensagem hoje de fé, eu fico assim até meio... Então ele para, se cala por 2 minutos e formula uma resposta, e a resposta foi essa: se não estivermos sofrendo neste mundo, é porque não estamos escolhendo andar nos lugares onde temos que confiar em Deus. Se um cristão que é um cristão não está passando por dificuldades, não está tendo a sua fé provada, não está tendo momentos em que ele tem que depender de Deus, é porque ele não está cumprindo a sua missão. Porque uma vez que os nossos lábios se abrem para falar do amor de Deus, nós seremos perseguidos. Uma vez que a nossa vida passe a ser uma vida cristã, prática e real, de honestidade, de integridade, de caráter, nós enfrentaremos muitos obstáculos neste mundo. Talvez é porque nós estejamos confortáveis demais onde nós estamos, por isso que nós não somos provados. Porque ter comida, saúde, conquistar o que quer para nós está bastando. Mas igreja é o povo de Deus em missão na terra. Você que aceitou Jesus Cristo, você ainda está no mundo, porque Deus tem um projeto e uma missão na qual Ele te chama para participar. Eu digo até mais, existe um papo por aí que Deus tem um propósito na sua vida. Deus não tem propósito na vida das pessoas. Deus tem um propósito, que é salvar os seus eleitos. E nós devemos fazer parte desse propósito, que é propósito de Deus. Deus não tem um propósito para você, outro propósito para você, outro propósito para você viver sua vida do jeito que você quer e te dá prazer. Não. Uma vez que Deus te alcançou, Ele te chama para fazer parte de um time, para fazer parte de um corpo, para fazer parte de uma obra, e é uma obra só, que é a obra de Deus salvando o seu povo na terra, para depois voltar e nos levar para Canaã celestial, para a terra prometida, onde nós vamos morar com Deus e Deus vai morar conosco. O propósito de Deus para a sua vida é este, porque é um propósito para todos nós, que nós sejamos missionários da obra dele. Quando nós formos missionários da obra de Deus, não vai ter espaço para a gente ficar duvidando de Deus. Eu quero terminar refletindo com vocês 3 coisas. Você é capaz de descrever a última vez em que de fato confiou em Deus acerca de algo? Estando aqui agora, você consegue se lembrar de algum momento em que palpavelmente, discriminadamente, você consegue dizer: olha, eu vi Deus agindo ali, eu vi Deus fazendo a obra, eu vi Deus cumprindo o seu propósito na minha vida, eu vi Deus me chamando para a sua missão, eu vi Deus fazendo algo através de mim. Você consegue lembrar de algum momento assim? Se sim, que maravilha. Se não, a minha pergunta para você é outra: que Deus é esse que não está agindo na sua vida? Ou que cristão somos nós que não estamos vendo o poder de um Deus que quer agir, que quer fazer e que quer realizar? Deus continua o mesmo, o que muda é a qualidade do cristão. Segundo, como você se avalia nos 3 quesitos de fortalecimento da fé: palavra, comunhão e missão? Qual a sua sede pela palavra de Deus? O quanto você quer conhecer o verbo encarnado que é Jesus Cristo? Você tem fome de Deus? Ou não? Se não, meu querido, então fé não tem muito a ver com você nesse momento atual. Você precisa repensar. Comunhão. Tem vivido em comunhão? Tem vivido em missão? Como você se avalia nesses 3 quesitos? E último, não se esqueça: fé é confiar na pessoa de Deus e em sua palavra. Que Deus te abençoe. Eu vou passar uma...